E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo, para mais um conteúdo nesta terça-feira mais do que agitada. Tem notícia bombástica para vocês, rapaziada. Tem notícia sobre negociação bombástica. Quem vai trazer isso pra vocês será justamente Samuel Venâncio, então vem comigo porque, rapaziada, o mercado tá daquele jeito, né? O Cruzeiro é um dos times que mais vem movimentando a respeito de chegada, saída, então vem comigo. Só peço de maneira mais do que encarecida, deixa aquele like seu, aquele joinha, beleza? Hype o nosso conteúdo por aqui no canal Raposa News, vocês acompanham, né? Através dos principais jornalistas e mídias que cobrem o maior de Minas, as principais informações. Bora ouvir o Samuca, repito, deixa o like, hype o vídeo, bora pro play. Nesta terça-feira de Cruzeiro em campo no Sub-17 e no Sub-20, hein? O Sub-17 enfrenta o... Rapidinho, tá? Só pra pontuar, essa voz de, né, parece que tá sendo gravada dentro do banheiro, é lá do Samuel Venâncio, tá? Tamo com o áudio bem limpinho, é lá do Samuca esse eco todo na voz dele. Corinthians, 3 da tarde, toca na Raposa 1, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que em 3 jogos na competição tem 2 vitórias e 1 derrota, e agora querendo aí mais um grande resultado diante do bom time do Corinthians neste Brasileiro Sub-17. E no Sub-20, o Cruzeiro também joga hoje pelo Brasileiro, 16ª rodada, o jogo comando do Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Cruzeiro está na 3ª colocação, tem 28 pontos, o time do técnico Myron César, que vem fazendo grande campanha no Brasileiro Sub-20. O profissional, o Cruzeiro acertou aí o empréstimo do Meia Japa, volante Meia Japa, foi pro Mirassol até o final do ano, sem opção de compra e também com o Mirassol pagando 100% do salário do jogador. Muita coisa ainda para acontecer, William, Wanderson, Chico da Costa, Wallace, jogadores aí que o Cruzeiro, se pintar alguma coisa, pode fazer algum tipo de negociação. O William, até a informação é que quando os trabalhos forem retomados, deve ter uma conversa aí com o staff do jogador para entender qual é a ideia do Cruzeiro. Ele que tem contrato somente até o final de 2026, então tudo isso vai ser definido assim que os trabalhos forem retomados. Realmente vem tendo muita procura o staff do William, porque é um lateral que ainda não completou os 13 jogos na Série A do Brasileirão. Wanderson já completou, isso é um cenário que dificulta uma saída. O atleta que perdeu espaço com o técnico Arthur Jorge. Também a questão do Chico da Costa, outro que perdeu espaço, mas até agora nenhuma proposta concreta para uma saída do jogador. E o Wallace, volante, já foi oferecido aí para vários clubes no futebol brasileiro, nenhum até o momento abriu negociação para ter o volante, que perdeu espaço totalmente e depois foi até afastado no Cruzeiro por causa de atos de indisciplina. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel Venâncio. Ó, é o seguinte, rapaziada, já sem enrolação, notícia do Samuel Venâncio aqui, ó, acabou de sair bombástica, tá? Matéria aqui no Central da Toca. Vou falar sobre o Kaique, vou falar sobre Casemiro versus Gerson e vou falar sobre Rafael Veiga, tá? Primeiramente sobre o Kaique, matéria aqui do pessoal do Central da Toca. Bom, pessoal, lendo que basicamente então, né, o título da matéria: Kaique não chega a acordo com o clube italiano em negociação para a saída do Cruzeiro trava. Olha, informação bombástica, tá? Bombástica porque, rapaziada, todo mundo já estava dando como certo essa negociação fechada entre Cruzeiro, Como e Kaique, mas travou. E assim, tudo indica que pro Como o Kaique não vai mais, tá? Pro Como o Kaique não vai mais, bora entender aqui. Matéria assinada pelo Samuel Venâncio, Leonardo Gimenez, Thiago Matari e a Tainara Amaral. Lateral esquerdo de 23 anos, está no radar do clube italiano desde o início da temporada. Bora entender aqui então a negociação envolvendo a saída do Kaique do Cruzeiro para o Como da Itália travou. Conforme a apuração do Central da Toca e do Samuca TV, o staff do lateral esquerdo ainda não chegou a um acordo com o clube italiano e neste momento as partes estão longe de um desfecho.
Pra quem já tinha 100% de certeza, rapaziada, moiou, viu? Os impasses são principalmente relativos aos valores, né, para a aquisição dos 20% dos direitos que pertencem a Kaique à proposta salarial, considerada insuficiente pelo staff do lateral. Conforme a reportagem, né, informou lá no dia 11, o Cruzeiro aceitou a oferta de 15 milhões de euros, cerca de 90 milhões pelo Kaique, né? Isso por 80% dos direitos econômicos, já que os 20% pertence ao Kaique e ao staff. E é aí onde está o BO, né? O Como precisaria acertar o pagamento desses 20% restantes que pertencem ao jogador e alcançar o valor de salário desejado pelo atleta. Basicamente, rapaziada, aqui deu ruim, moiou, travou. Enfim, notícia bombástica nessa terça-feira, porque já era uma negociação que a gente já dava meio como certa, né? Que no final das contas teve aí uma reviravolta considerável. E aí? Você gostaria que o Kaique permanecesse agora com o Gabriel Rojas, já que daqui a pouco o Cauã Prata está indo pro Borussia? Você acredita que outro time pode chegar, como o Betis, o Besiktas, que já demonstraram interesse em negociar com o Cruzeiro, com os jogadores chegar em um denominador comum? Acha que tá mais fácil o Kaique ficar ou sair? Quero muito a sua opinião. Agora, meu povo, olha só isso daqui, hein? Campeão do mundo pelo Brasil diz que jogador do Cruzeiro é melhor que Casemiro. Campeão pela Raposa e pela seleção, Miller, comentarista, fez comparação entre atletas fora da Copa do Mundo e convocados por Ancelotti. Basicamente, na Gazeta, né, o Miller, ele participou lá de uma dinâmica onde tinha um 1x1. E aí tinha o goleiro que foi convocado versus o que não foi convocado. Qual você prefere? O lateral que foi versus o que não foi. E aí chegou na volância, fizeram uma comparação com ele entre Casemiro e Gerson, e ele escolheu o Gerson, tá? Ele escolheu o Gerson, né? A declaração foi dada, né? Repito, ao Gazeta, né? A emissora Gazeta. Além do Gerson, também teve a comparação ali com o Matheus Pereira e com o Kaique. Nesse caso, ele escolheu os jogadores que foram convocados. Kaique versus Alexandro e Matheus Pereira versus o Rafinha. E aí, quero saber, tá? As comparações dele aí, ó. No Casemiro e do Gerson, ele escolheu o Gerson. Você concorda? Gerson é melhor que Casemiro? Quero muito saber a sua opinião. E a gente agora vai finalizar o nosso vídeo com essa notícia que vem tomando conta dos noticiários de alguns times. E parece que chegou no Cruzeiro, rapaziada. Central da Bola MG, né, traz essa informação que faz sentido e eu gostaria de saber a sua opinião, né? Aqui o pessoal fala que o Veiga, ele vem sendo oferecido a clubes do Brasil. Pra quem não sabe, qual é o contexto, né? O Palmeiras emprestou o Rafael Veiga para o América do México. E ele ficou lá, né, até agora esse meio do ano. Daqui a alguns dias o contrato por empréstimo acaba e a tendência é que o Veiga seja reemprestado. E aí é onde entra o interesse por vários, né, de vários clubes no Veiga, que vai buscando informação. E ao mesmo tempo o próprio staff do jogador vai oferecendo ele para algumas equipes. Não é 100% ainda, né, de certeza, que chegou a ser oferecido para o Cruzeiro, mas para vários times já é. A minha pergunta para você aqui ela é bem direta. Pensando que o Matheus Pereira não tem um reserva, o Rafael Veiga não seria uma boa não, meu povo? O que vocês acham? Não seria uma boa alternativa? Já que a gente não tem um jogador da posição para disputar, para ser uma espécie de sombra pro Matheus Pereira? Eu não digo ali nem pra colocar o MP no banco, porque pra colocar ele no banco tem que ser alguém que esteja muito acima do Veiga. Porque o Veiga não tá mais em crescente na carreira, ele tá só caindo. Mas ele poderia ainda ser útil pra ser uma sombra, pra ser ali, né, um reserva imediato do Matheus Pereira. Eu quero saber muito, mas muito mesmo a sua opinião, porque eu considero o Rafael Veiga um jogador interessante, tá? Muito interessante. E dependendo do salário, se chegasse de imediato por empréstimo, cara, por que não? Por que não? Quero saber a sua opinião. E se chegou no final aqui do nosso vídeo, já deixa aquele likezão maroto, hype o nosso conteúdo. Fiquem com Deus, até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto!